Irmão, a Bíblia, ela tem inúmeras histórias, ela tem várias direções que dá ao cristão. A Bíblia, de ponta a ponta, ela não aponta a sua falha. Olha o teu irmão e fala assim: a Bíblia, ela não aponta a sua falha, ela revela o pecado. Então o Senhor, Ele conhece o pecado, Ele sabe que o pecado não é bom para o ser humano. E Ele revela quais são os danos que o pecado traz sobre a vida de um cristão, de um filho dele. Então de Gênesis a Apocalipse mostra a realidade, a natureza de Deus de querer um relacionamento com o seu filho, com a sua criação. Sim ou não? Glória a Deus. Então Jesus veio para trazer a restauração desse relacionamento. Jesus veio para trazer de novo a comunhão do homem com Deus, porque naquela época não poderia ter, existiam os sacerdotes. Todo mundo já assistiu, né? Paixão de Cristo, já assistiu O Nome de Jesus, né? Já assistiu Jesus de Nazaré, vários filmes. Mas quando Jesus morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e o véu se partiu, no momento da sua morte, o véu se partiu, e houve uma restauração de relacionamento. Jesus conquistou na cruz, para mim e para você. E Ele expôs publicamente o diabo e as suas obras. Expôs o diabo ao ridículo. Expôs o diabo ao lugar onde ele deveria estar, apontando qual é o fim dele. E colocou eu e você, no momento que nós estamos no pecado, num lugar de glória com Ele. Aleluia! Foi o que a Bíblia fez, o que a Bíblia está falando todos os dias sobre a nossa vida, sobre o nosso respeito. Então, no capítulo 24 de Lucas, mostra os dois discípulos, nós vamos ler a história, num caminho de Emaús. E este caminho era um caminho que não era para eles estarem, era um caminho para eles seguirem e permanecerem onde eles tinham que estar, que era Jerusalém. E essa noite, Deus quer mostrar o trilho que você está, o caminho que você está. Se você está no caminho certo, amém, glória a Deus. Mas se você não estiver, você vai ter que voltar pelo caminho que você saiu e voltar para onde você estava. A Bíblia diz assim, vamos lá ler, Lucas 24, deixa eu tirar os olhos, né? Tira, põe. Lucas 24, verso 13. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias, discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Então, ele lhe questionou: o que vos procuram? Sobre o que ides discutindo durante a sua jornada? E eles pararam entristecidos. Minha tradução está diferente, tá? Aqui vocês estão lendo, acho que é a tradução Thompson, a minha King James. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, não tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhe indagou: quais? Jesus perguntou para eles: quais? E eles começaram a explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram a ser condenado e a pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto falaram de madrugada, que foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, e que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns dos outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele.
Então, ademostrou-se Jesus, tolos de entendimento e lentos de coração, tardios, em outras traduções, inércios, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós? Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-se o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual dirigia-se, Jesus fez com que eles iam continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Nesse instante, eles abriram os olhos e reconheceram. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava no coração, não ardia no nosso coração, quanto ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Bonita a história, né? É muito linda. Cuidado de Jesus de aparecer para esses dois. Jesus tem um cuidado com o seu povo, com a igreja, e ele sempre vai se apresentar a você de multiformas, irmão, com ações de algum irmão, através de uma palavra, através de um louvor, através de um culto, através de uma cesta básica. Uau! Coisas simples que é a manifestação de Cristo, de Deus sobre a sua vida. Mas aqui vamos olhar a história. Primeiro ponto: os discípulos que estavam ali já não eram mais os 12 que estavam lá, não eram os 11. O número de discípulos já crescia. Já não era mais só eles. Agora esses dois faziam parte dos milhares que já tinham sido formados por Cristo. Mas eles andaram, conheceram a verdade, estavam com a verdade do lado dele. E Jesus veio para um propósito: morrer a morte de cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Poxa, mas eles não entendiam isso. Eles não sabiam do propósito de Jesus sobre a vida da humanidade. Andaram com Cristo. E a Bíblia fala, mais para frente eu vou ler para vocês, que era para eles permanecerem em Jerusalém. Por que eles estavam indo para Emaús? Por que eles estavam neste caminho? Por que eles estavam indo buscar água em outro lugar, ou qualquer tipo de comida, neste lugar? Se era para eles mantiverem o seu lugar lá, em Jerusalém. A sua pessoa tinha que estar em Jerusalém. Então eles não conheciam o suficiente a pessoa de Cristo. Assim é eu e você. Andamos na palavra, vivemos a palavra, mas nem sempre acreditamos que Jesus está em todas as nossas ações. Jesus está presente todos os dias na nossa vida, e às vezes a gente não enxerga as ações de Cristo em nós. Porque queremos ver o que nós queremos ver, queremos ouvir o que queremos ouvir, queremos vivenciar o que queremos vivenciar. Então agora, olha que poderoso isso. Jesus aparece no caminho e encontra dois homens tristes. Quem sabe você chegou esta noite de cabisbaixo, passou uma semana de luta, esperando alguém para que entrasse na sua vida e trouxesse uma oração para erguer você por dentro, para te levantar. Você veio à igreja para receber uma palavra, e você vai sair com esta palavra hoje em nome de Jesus.
Então agora, Jesus encontra esses dois homens e conversa com eles e pergunta para eles. Quando você está entristecido, irmão, você não consegue identificar o que Deus tem para a tua vida. Primeiro ponto aqui que nós estamos vendo, porque eles estavam fora do propósito. Deus está convidando eu e você para voltar ao propósito e permanecer onde Deus pediu, o ponto inicial da tua vida. Se você começou algo na tua vida, um projeto na sua vida, volta, meu irmão, dá um start nele, porque é onde Deus vai te honrar, aleluia. Não busque outro caminho para a sua vida, mesmo no outro caminho o Senhor vai te controlar, mas Ele vai fazer voltar para aquele caminho que você estava. Então agora, estão tristes, e Jesus começa a dialogar com eles agora, e pergunta algumas coisas a respeito dele mesmo. Que engraçada essa cena, imagina, eu e meu filho Natan, o meu filho William, nós andando junto, e de repente Jesus anda do meu lado, e eu estou aqui no culto fazendo um monte de coisa, e Jesus começa a andar do meu lado e eu não reconheço Ele, porque algumas coisas não cumpriram na minha vida, não cumpriu na vida do meu filho, não cumpriu na vida do meu outro filho, e nós estamos entristecidos porque não se cumpriu a promessa no tempo que eu queria, não se cumpriu no tempo exato que eu coloquei na minha oração, eu não vi o formato daquilo, o cenário mudado do jeito que eu queria. Então vem a frustração, a tristeza reina dentro de mim, então eu fico cego, porque a depressão cega você, a tristeza cega você, as perdas cegam você, você não tem força, você não tem a capacidade de dobrar o joelho e orar, mas Deus não te julga por isso. Aqui você está vendo nessa história que Jesus não julgou a tristeza dele, pelo contrário, abriu os olhos deles. E agora este ponto de eles estarem em Jerusalém, mas estavam no caminho de Emaús, eles esqueceram do propósito, ou nem lembraram desse propósito, ou nem sabem qual era o propósito de Cristo. E Jesus agora começa a conversar com eles. E aí eles falam algo que me chamou muito a atenção. No verso 21, nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A visão deles é que Jesus ia libertar o povo de Israel da escravidão do exército romano, do governo romano. O coração deles, o entendimento deles, é que Jesus veio para libertar eles. Às vezes você não entende, eu e você não entendemos o propósito de Deus. Irmão, não era simplesmente uma libertação do povo de Israel, era a libertação do povo do pecado. Essa hora é a hora que você dá um glória a Deus, viu? Colabora, irmão. Brincadeira. A gente está começando, calma. Então a ideia deles, de Cristo, sobre a vinda de Cristo, é que acontecesse algo no tempo que eles estavam esperando. E nós queremos as coisas rápidas sobre nós. Chegou o terceiro dia, o que aconteceu com eles? O semblante caiu, vamos voltar para a nossa rotina. Eu e você, quando as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, nós voltamos às velhas rotinas, os velhos hábitos, o velho costume, a velha cultura. Você nem esperou mais um dia, não esperou nem mais uma semana, nem um mês para algo acontecer. Enquanto isso você poderia, eu e você, de estar fervoroso na presença de Deus, abrindo os olhos de outras pessoas, dizendo: ei, fique em paz, Deus vai cumprir promessas sobre a sua vida, aleluia. Então eles estavam nessa posição, esperando um Cristo para libertar o povo. E mal sabia eles que Jesus já estava o terceiro dia, ressurreto, aleluia, com o corpo glorificado, oh glória, se manifestando a eles. Aí, o outro ponto é, eles começam agora a falar tudo o que estava acontecendo. E Jesus agora começa a explicar para eles tudo, sobre as escrituras do passado, tudo que aconteceu, dos profetas colocaram em relação a ele. Jesus continua andando com eles.
E aí vem um convite da parte dos dois. É onde eu e você entra nessa história. Quando nós convidamos a presença do Senhor dentro da nossa casa, tudo se abre no entendimento. Quando eles fizeram o convite, Jesus se ofereceu? Eles fizeram o convite para Jesus. As coisas mudaram. Eles fizeram o convite para Jesus. O cenário mudou. Tanto no interior, como na visão, como no espírito, como na alma deles. Eles entenderam o propósito. E o propósito estava do lado deles. O partir do pão. Eles vivenciaram o partir do pão em várias histórias. Eles vivenciaram o partir do pão na hora que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles vivenciaram isso, quem sabe, na ceia. Eles estavam nos bastidores, eu não sei. A Bíblia não fala. Mas eles vivenciaram o ato. E o ato do partir do pão falou, é o mestre. Os olhos se abrem, irmão. E no momento que os olhos se abriram, Jesus não estava mais com eles. Eu quero te dizer, quando você convida Jesus para entrar na sua casa, tudo que você está vivendo vai mudar, vai ser totalmente transformado em nome de Jesus. Essa noite, o caminho que você está vivendo hoje, eu estou vivendo hoje, será que é o caminho correto? Será que realmente nós estamos esperando em Jerusalém para que as coisas aconteçam sobre a nossa vida? Ou será que nós estamos totalmente dispersos, andando, questionando sobre o propósito de Deus que não se cumpriu na nossa vida, nosso casamento, nossos filhos, nosso emprego, as nossas finanças? Você perdeu algumas pessoas, você perdeu dinheiro, você perdeu empresa, você ficou afastado de Jesus, você ficou afastado de Deus, mas o Senhor está falando comigo e com você hoje. Ele não está olhando o caminho que você está errado. Ele está olhando que você tem que voltar para Jerusalém, porque é lá onde vai se manifestar a glória dele. É lá que vai ter o milagre. Não foi em Emaús. Os milagres aconteceram em Jerusalém. Em Jerusalém está a origem, em Jerusalém está a natureza dele. Em Jerusalém estão os milagres, os sinais que apontam para a vinda de Cristo. Jesus estava trazendo a abertura nos olhos para que eles voltassem e contassem para aqueles homens, para os outros discípulos. Quando eles se reuniram, eles falaram, eles até questionaram antes, você viu nas escrituras, as mulheres foram lá, os homens foram lá, o sepulcro estava vazio, não encontraram, ainda duvidaram, porque nós duvidamos, porque a notícia chega, a gente não quer acreditar, mas a gente quer ver com nossos olhos. Às vezes uma pessoa conta um testemunho, você não acredita, você quer ver o milagre. Não é possível com ela, que isso, estou mais tempo na igreja, não é assim? Não, estou na empresa há mais tempo. E essa pessoa já foi promovida? Enquanto você fica de olho numa vaga, o Senhor está de olho no coração. Enquanto você está de olho em conquistar algo, o Senhor está de olho em conquistar a sua alma, em conquistar a sua casa. Ele está esperando um convite seu, para que Ele entre na sua casa, Ele salve a sua casa, salve os seus negócios, salve o seu ministério, o seu chamado, Ele restaure a sua vida. O partir do pão essa noite, meu irmão, vai ser um partido poderoso, porque vai abrir o entendimento do teu espírito, ele vai abrir o entendimento dos seus olhos, ele vai abrir o entendimento da sua mente, para você compreender qual é o seu propósito nesta terra. O propósito de Deus sobre a sua vida é que você é um sucesso em nome de Jesus. Eu falo e coloquei isso na hora que eu estava hoje fora fazendo uma prova. Eu estava hoje vindo no carro e comecei a pensar sobre esta palavra. O diabo aproveita os percursos que nós fazemos para trazer distrações em nós, para lembrarmos de coisas que não aconteceram, como se fosse o fim. E é o que aconteceu com eles. Eles estavam entristecidos no caminho porque o momento não estavam em comunhão com Deus. O Cristo que eles viviam do lado não estava mais com eles. Mas quando você tem uma convicção de quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, meu irmão, você pode ter certeza, você tem uma segurança dentro de você. Pode não acontecer agora, mas vai acontecer amanhã. Pode não acontecer amanhã, mas vai acontecer, um dia vai. Essa noite, os caminhos de Emaús se transformarão num caminho de retorno para Jerusalém, e nós vivenciaremos os grandes milagres de Deus, em nome de Jesus. Em meio ao caos, o Senhor vai fazer um grande milagre sobre a sua vida. Essa madrugada, eu tive um sonho, compartilhei com a minha esposa. Eu chorei essa madrugada, eu chorei, o sonho que eu tive.
Eu vou compartilhar com vocês esse sonho. Foi muito real, muito real. Estavam todos os meus filhos, a minha nora, a gente estava numa casa e alguns irmãos da igreja, não vou citar todos os nomes, nós estávamos numa casa grande e a gente estava tudo reunido fazendo um culto num lar. Janelas fechadas, portas fechadas, tudo fechado. E aí escutei barulhos. E eu saí e falei para eles assim, fica aí que eu vou dar uma olhada. E um monte de gente no meio da rua, olhando para o céu. E aí via a lua vindo na direção do sol. E a lua já estava preta, negra, totalmente escura. E cobria o sol. E de repente densas trevas aconteciam naquela hora. E corri para dentro. E aí eu comecei a escutar um monte de barulho de gente correndo. E aí eu olhei no fresta da janela assim, um monte de gente descendo ruas altas assim, sabe, lugares altos assim, correndo, milhares e milhares de pessoas, falando, foge. E aí eu saí para fora. E aí o Senhor tinha falado para mim assim, pega a sua família e corre. E aí eu saí da casa. E nessa que a gente saiu da casa, eu via inúmeras pessoas descendo, fugindo de um grande exército. Vocês já viram esses filmes que tem até o conflito de Jerusalém, né? Com os palestinos, você vê aquelas balas à noite, os foguetes, né? Só ficam os rastros, né? De guerra, né? E eu via inúmeras balas assim, atingindo milhares de pessoas, matando criança, muita coisa. Tanque de guerra, helicóptero, avião, olha, uma coisa doida, muito real. E eu comecei a chorar, porque não tinha para onde ir. Então a gente já dobrou o nosso joelho, em volta, no meio da rua, e entregamos a nossa vida para Jesus. E eu falei, Senhor, chegou o momento. Nós entregamos a nossa vida. E falei para eles assim, agora, cada um cuida da sua salvação agora. Depende de você a sua salvação, depende de você a sua salvação, depende de mim, a minha salvação. Não depende de vocês, depende de mim agora. Pedi perdão para todos os meus pecados, eles começaram a pedir perdão para todos os pecados, a gente começou a orar, e de repente o exército foi chegando, e eu acordei. E fui com isso no meu coração, na minha cabeça, e fui fazer a prova da ordem, eu e o Flávio, a gente foi lá para a faculdade fazer. Fui conversando com o Flávio e tal, mas aquilo no meu coração ainda, eu ia até contar para ele, e acabei esquecendo, e voltando, veio de novo. E o Senhor falou sobre esse caminho de Emaús. No percurso do caminho de Emaús, você vai encontrar tanta dificuldade na tua vida. Se você está pensando em sair do ponto inicial que Deus predestinou sobre a tua vida, para tentar a sorte lá, em outro lugar, ou tentar ver se vai dar certo alguma coisa na sua vida, se você está pensando em sair dos caminhos do Senhor, ou se você saiu dos caminhos do Senhor, está nesse caminho perdido, é tempo de você reconhecer que Cristo está te chamando para voltar para Jerusalém. E esse sonho falou no meu espírito, dizendo que é tempo da igreja receber Jesus como Salvador. Porque Jesus está voltando. Se prega muito dinheiro, se prega muito carro, se prega muito sei o quê. O Rick trouxe um testemunho poderoso, por quê? Porque ele se entregou primeiro em Cristo. Buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas. Então quando você busca primeiro o reino de Deus, você não fica cego. Você está entendendo? É difícil trazer uma pregação dessa? Não. É difícil para quem está acostumado a ver braços levantados e dando glória a Deus, soco no ar. Quando a igreja está explodindo, é maravilhoso pregar assim. Mas falar sobre salvação, ninguém gosta de dar um soco no ar. Por quê? Porque é uma coisa séria, irmão. Esses dois discípulos estavam no caminho que não era para eles estarem. E o que Jesus colheu deles? Nada de bom. Será que você não está com poucas coisas dentro de você, de qualidade aí, que não é seu? E o que está com qualidade dentro de você está armazenado, oculto, escondido,
armazenado lá no culto. Quando você volta para Jerusalém, você vai lembrar das raízes. Você vai lembrar da natureza de Deus sobre a sua vida. Você vai lembrar do primeiro amor. E aí você vai extrair aquela essência que está dentro de você. Se você veio a essa igreja para receber uma palavra profética, de que Deus vai fazer algo na sua vida, eu quero dar boas novas, que Ele vai fazer sim. Se essa noite é o ponto inicial da tua vida hoje, para você receber a salvação na tua vida, amém, glória a Deus. Levanta a sua mão e fala, glória a Deus por isso. Então veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando abriram os olhos, eles não ficaram no mesmo lugar. Eles correram para anunciar. E eles contaram o que aconteceu com eles e como os olhos deles abriram. Quando as boas novas chegam sobre a sua vida, você não fica parado, meu irmão. Você quer contar para alguém. Não é assim. É tipo um chá de revelação na sua vida. Quando Deus fala algo no teu espírito. Você não sabe quando. Mas quando acontece, você faz festa. Não é assim? Então essa noite, o caminho de Emaús para você, meu irmão, não serve. Deus está chamando você para permanecer em Jerusalém. A Bíblia diz, ainda em Lucas, no verso 49, diz assim: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permaneceis na cidade até que sejais revestido do poder do alto. Qual é essa cidade? Cidade é Jerusalém. Em Jerusalém vem tudo de bom, meu irmão. Em Jerusalém tem a essência do Espírito. É os sinais, é o poder, é o milagre, é a história. É o começo na sua vida diante de Deus. É a sua aceitação como Cristo como Salvador na tua vida. É como você começou a sua carreira em Deus. Se você está afastado, volte. As decepções não podem te parar, porque Deus tem muita coisa para concretizar na sua vida, e Ele quer, mas não é em Emaús que Ele vai derramar, é lá onde você começou. Volte para o lugar do primeiro amor que Ele vai fazer. Mas para isso acontecer, você tem que abrir o seu coração, abrir a sua casa, deixar o reino de Deus reinar lá dentro. Nós vivemos a palavra, mas nós compartilhamos o mundo dentro da nossa casa. Deus está trazendo uma palavra para a família, hoje é culto de celebração da família. Para você pode ser chata a palavra, mas é algo que vai trazer nutrientes para o seu espírito. Eles convidaram Jesus e eles não ofereceram qualquer coisa para Jesus. Eles nem sabiam que era Jesus, eles convidaram por causa de uma essência que estava dentro deles. Uma essência estava dentro deles, o amor, a compaixão. Olhou Jesus como um homem comum, porque não estava enxergando que era Cristo. E falou, está tarde, fique com a gente. Coma com a gente. E não deram qualquer coisa para Jesus. Deram estadia, deram a noite, deram o tempo deles, deram comida. Então o que Jesus fez? Eu vou compartilhar também o que eu tenho para vocês. Abro agora o entendimento de vocês, que eu sou. Aleluia. E os olhos se abriram, e eles entenderam quem era Jesus. E eles falaram, não ardeu no nosso coração que Ele estava todo o tempo conosco. Não ardeu no nosso espírito que era Ele que estava conosco todo o tempo. Lógico. Quando você está cheio de tristeza, você não consegue ver nada de bom. Não consegue, consegue? Vou falar de novo. Perdi meu pai vai fazer um mês, né? Quase 20 e poucos dias, né? Se não fosse nos tempos atrás, o Luciano estaria no luto aí até agora. Estaria com a cabeça baixa, tentando mostrar para as pessoas que estou triste demais por causa da perda do meu pai. Covid. Mas graças a Deus, o Luciano saiu de Emaús. Porque o Luciano é daqueles que viu o sepulcro vazio e festejou e deu glórias.
e continua dançando na presença de Deus, sabe por quê? Porque o meu Cristo, o seu Cristo, está no trono da graça. O seu Jesus está no trono da graça, e essa noite Ele quer ceiar na sua casa, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer reinar na sua casa, Ele quer fazer a sua família voltar dos caminhos de Emaús para Jerusalém, o ponto inicial dos milagres, dos sinais, da história. Zaqueu, quando estava lá naquela árvore, na figueira alta, figueira brava, em algumas traduções diz, ele quis ver o que estava acontecendo na região. O alarido das pessoas em relação a um Jesus que estava curando pessoas. Irmão, os milagres na sua vida vai chamar a atenção da tua população lá da tua vila. Os milagres na sua casa vai chamar a atenção da sua parentela. Deixa elas subirem na mais alta árvore para vivenciar os milagres. Então Zaqueu, baixinho, pequenininho, subiu lá e ficou lá, de camarote. Que nem quando passa presidente, passa alguém, o pessoal sobe na árvore para ver, né? É o ponto mais alto. E quando Jesus olhou e falou, chamou ele pelo nome e pediu para ele descer. E ele desceu. A ordem estava inversa. Porque Zaqueu estava olhando Jesus assim. Quando ele desceu, ele começou a olhar Jesus assim. Por causa da sua estatura. E quando Jesus chegou e falou, quero estar na sua casa com você. Quando Jesus entra na sua casa, meu irmão, não entra só por entrar. Alguma coisa acontece lá. A Bíblia diz que agora ele devolve tudo aquilo que ele cobrou. A Bíblia diz agora que a casa dele toda é salva. A Bíblia diz que a história de Zaqueu mudou, foi revolucionada pela presença de Cristo dentro da casa dele. Mas era necessário ele descer da alta árvore que ele estava lá. Da figueira brava, de camarote, assistindo os milagres, assistindo quem era o autor dos milagres. De repente eu e você estamos ou em Emaús, ou estamos em cima de uma figueira alta, só olhando e assistindo, ou entristecido por algo. Mas quando nós temos um tete a tete com Cristo, irmão, a coisa muda. Eu estou dizendo isso, Jesus está querendo ter um relacionamento com a sua igreja, uma comunhão próxima. Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer cuidar do seu casamento, Ele quer cuidar dos seus filhos, Ele quer cuidar dos seus negócios. E essa noite, se você entregar, eu falo com convicção no meu espírito, vai acontecer coisas extraordinárias. Xarabacaramassúria. Perderam 3 dias. Esses discípulos ficaram 3 dias tristes. Que desperdício de 3 dias. E aí eu faço uma pergunta para a igreja no geral, para quem está assistindo agora. Quanto tempo a gente tem perdido em caminhos errados? Em quanto tempo nós estamos querendo ver com nossos olhos as coisas acontecer, ao invés de trabalhar com a fé? A fé você não vê as coisas, mas você enxerga no Espírito como se já tivesse. E o que Jesus fez com eles? Vocês deveriam, tipo assim, vocês deveriam estar crendo. Vocês deveriam me reconhecer. Por que eles não reconheceram? Porque eles não conheciam Jesus o suficiente. Eles não reconheceram Jesus porque não tinham uma comunhão verdadeira com Jesus. Mas Jesus largou eles lá? Descartou eles? Não, Jesus falou assim, eu vou tratar esses 2. Porque eram os únicos que precisavam ter um relacionamento forte comigo. Eu vou entrar na casa, eu vou partir o pão e os olhos deles vão abrir e eles vão ver que eu sou o Cristo. Jesus não vai te descartar. Deus não está largando a sua família de lado. Jesus está aqui para cuidar de você. E Ele vai cuidar da sua casa sim. Ele vai cuidar do seu filho. Ele vai cuidar do seu casamento. Ele vai cuidar dos seus negócios. Essa é a vontade dEle. E na celebração da família, Deus está falando, eu vou abraçar minha igreja. Aleluia. E quando o Senhor falou isso no meu espírito hoje, sobre este caminho, Ele estava falando, Luciano, faz essa igreja, as igrejas voltarem para Jerusalém, lugar de adoração, oh glória. Quando entramos num caminho diferente, irmão, percebe que o caminho diferente, você é só? Tinha multidão lá, com eles,
Só tinha 2. É sinal que não tem vida num lugar desse. Não tem história, não tem testemunho. Às vezes você está só porque você está num lugar errado. Mas quando você volta para o lugar de origem, as coisas acontecem. Ó, curte aí. Às vezes as coisas do profissional na tua vida e na minha vida não deslanchou porque não entendemos o propósito de Deus sobre nós. Não reconhecemos o propósito de Deus sobre pessoas. Porque ainda estamos cegos, querendo ver com nossos olhos e experimentar o que nós queremos experimentar. E quando você se fecha, irmão, as coisas não vão. Você continua perdido em mão. Você ama Jesus, mas está lá, questionando, criticando, julgando. É assim. Querendo mendigar atenção. Porque ninguém liga, que ninguém fala comigo. Quem está em Emaús fica desse jeito. Não tem vida. Fica tentando ter a síndrome de autopiedade, que as pessoas tenham dó de você, que elas procurem você, que elas te ajudem. Mas você é capaz de ajudar, mas você não quer, porque você primeiro quer essa atenção. Eu e você queremos isso. Ficamos em Emaús. Emaús não é um lugar para o cristão. Mas em Jerusalém você tem comunhão. Em Jerusalém você vê o cego que foi curado lá por Jesus. Em Jerusalém você volta e fala assim, nossa, eu lembro desse cara, ele era paralítico, ele está andando. Eles poderiam ter vivenciado isso. Olhar a mulher do fluxo de sangue e falar assim, nossa, essa mulher eu lembro, no meio da multidão, só tocou nas orlas, e eu lembro que Jesus falou assim, para tudo, alguém me tocou diferente. É verdade, é ela. Sabe por quê? Em Jerusalém você vai sempre lembrar dos feitos de Cristo, e te ativa, te motiva, você se enche da presença dEle, e te encoraja a você viver mais. Você não sai de lá por sair, você permanece lá, e se você sai, você vai para outro lugar, mas para operar sinais, aleluia. Entendeu? Então se você está, ou eu estou, porque essa palavra é para mim também, se eu estou em Emaús, eu tenho que sair hoje para ir para Jerusalém. Porque Jesus falou, é lá em Jerusalém que vai vir um Consolador. O revestimento do alto vai vir, que é o Espírito de Deus. Isso que você sente aí quando você está na igreja, os calafrios, os arrepios, né? Louvor, a pregação. Quando você começa a chorar, que nem hoje, tem gente querendo chorar, que está passando essa luta. Decepções com igrejas, não é? Quantos já tiveram decepções com igreja? Levante a mão. Pode levantar sem medo, pode levantar, irmão. Não estou aqui para julgar ninguém, não. Levanta bem alto. Vamos ficar com a mão levantada. Decepção com a igreja. Somos verdadeiros. Tivemos decepção com a igreja? Tivemos. Mas você concorda que hoje você vai enxergar várias falhas? Porque em alguns momentos você vai dar uma pisadinha lá em Emaús. E quando você pisa em Emaús, você enxerga na carne. Você revela o que está dentro de você, no teu emocional, na sua natureza. Emaús é você. É o seu eu ali, em Emaús. Em Jerusalém, não. É o reino de Deus em você. Em Emaús, é o Luciano. Em Jerusalém, é o Filho de Deus, o Luciano, que aceitou Cristo como Salvador. E aqui é bom. E aqui eu quero ficar. Porque aqui Ele me curou, Ele me libertou das drogas, me livrou do álcool, me tirou da prostituição, me deu uma família maravilhosa, um filho abençoado, filhos abençoados. Falta um, tá? Vai orando. Uma esposa linda e maravilhosa. Ai, como você está lindo hoje. Desculpa, irmãos. Me libertou, por quê? Eu estava no começo da minha conversão, eu estava em Emaús, mas queria Jesus, mas não queria largar Emaús. Bem no começo do bola, lá em 99, na época da HD lá. Meus amigos, vão para a igreja, eu todo cheio de maconha. Queria ir para a igreja, queria libertação, mas não queria sair de Emaús. Mas quando Deus colocou uma mulher abençoada na minha vida, ela me revelou Jerusalém. Eu
falei, uau, é aqui que eu quero ficar. Eu não precisava ficar loucão para ficar brisado. Eu quero ficar louco no espírito. Aí eu chapava no espírito. Ia pro monte, via os gravetos loucos lá brilhando. Falei, nossa, mano, nem com a maconha eu via isso. Por quê, irmão? Porque em Jerusalém só tem coisa boa. Eu falei, é ali que eu quero ficar. E foi vindo, a essência foi entrando. Passamos por um processo de divórcio, irmãos. Aos novos aí, nós se divorciamos. Que igreja é essa? É a igreja de Cristo verdadeira. Meu, seu crente. Saímos de Emaús, estávamos lá. O Senhor puxou um para Jerusalém, depois puxou o outro, e a família toda voltou para Jerusalém, e estamos neste lugar maravilhoso glorificando ao Senhor. Porque em Emaús eu ficava questionando, Deus, o meu casamento. Ai, Senhor, meus filhos. Eu tinha um cachorro. Que eu mudei, né? O cachorro ficou. Então, eu ficava um trapo. Sabe por quê? Em Emaús você fica um trapo. O diabo gosta de ver as pessoas um trapo. Mas quando a gente voltou para Jerusalém, o diabo foi envergonhado publicamente. E ainda está, porque quando contemplamos o que Deus está fazendo com essa igreja. Nós estamos aqui 5 anos, viu? Essa igreja existe há 5 anos. Saímos do parque e viemos para cá. E cada dia lá, Deus foi honrando, mandando pessoas maravilhosas, o corpo de obreiro, que é uma família. Sabe por quê? Porque eu tenho chamado este povo para vir para Jerusalém comigo, para experimentar as coisas boas. Porque o Senhor fazia para Paulo na Santa Ceia? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo, entregue por vós. Então, irmão, você pode partir o pão, em nome de Jesus. Porque vai abrir os olhos de muita gente. Porque nós vamos ser imitadores de Cristo. Não vamos ser imitadores de pessoas. Amém? Porque em Emaús você começa a colocar e esterilizar aquilo que está dentro de você, externar. O que é triste. A sua natureza, do velho homem. Antes de Jesus, nós temos uma velha natureza. Do meu eu sou assim, nasci assim, fui criado assim. Meu pai foi assim comigo, eu vou ser assim com meus filhos. Não! Pode correr o sangue dos oliveiras aqui nas minhas veias. Mas o que tem o DNA aqui dentro aqui é o DNA de Cristo na minha vida. Quando Jesus morreu e o sangue foi vertido na cruz, irmão, eu falo que nós somos os umbrais da porta. O sangue do Cordeiro foi passado sobre nós, irmão. Você está entendendo? Porque a morte não pode chegar na sua vida. A peste não pode chegar na sua vida. Ah, pastor, eu peguei Covid. Eu também peguei, irmão, estou aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui vivendo a palavra. Ah, mas pegou. Você não pega gripe? Por que você não fala assim, pro crente? Fala assim, nossa, você pegou gripe, você não é crente? Só fala porque pegou Covid. Ah, você não é crente, você pegou Covid. Você está com a rinite atacada. Nossa, você pegou rinite. Nossa, você não é crente? Está com o encravado, você não é crente? Essas coisas ninguém fala, né? Só fala de coisa grave. Não é assim? Em Emaús só tem críticas e apontamentos. Mas em Jerusalém tem vida. E vida é abundância. Quantos querem viver uma vida abundante? Se coloque de pé.